Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas. Voltamos do feriado. E aí, como vocês estão? Descansaram? Estão bem? Ótimo! Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula, a apostila número 4, de olho aí no nosso entretenimento. Gente, então vamos lá. Neste momento, começamos agora a apostila número 4. E na sua apostila número 4, lá na página 101, nós vamos lidar sobre as equações e inequações. Basicamente, com as equações do primeiro grau. Eu sei que na sua apostila também aparece as equações do segundo grau, só que essas equações vocês verão no nono ano. Então a gente vai focar nas equações do primeiro grau. Bom, equações do primeiro grau que vocês já estão familiarizadas com ela desde lá do seu sétimo ano, do ano passado, que a professora Andressa explicou para vocês. Vamos relembrar um pouquinho então, e de várias equações que a gente já teve, já desde o começo do ano. Isso aqui vocês já sabem fazer. São expressões algébricas nas quais as incógnitas estão elevadas ao expoente 1. Por isso, denomina-se equações do primeiro grau. Então, toda vez que vocês têm uma equação, uma igualdade, que vocês têm incógnitas e essas incógnitas estão elevadas ao expoente 1, vocês vão ter equações do primeiro grau. Professor, e se as incógnitas estivessem elevadas ao número 2, então seria uma equação de segundo grau? Professor, e ao número 3? Aí seria uma equação de terceiro grau? Professor, e se tivesse elevado a 4? Equações de quarto grau e assim por diante. Então, o que vocês já sabem fazer é exatamente resolver equações do primeiro grau. Temos duas diferenças: a equação do primeiro grau com uma incógnita, a equação do segundo grau com duas incógnitas. Na equação do primeiro grau com uma incógnita, é o que vocês já estão craques de resolver. Eu já vou dar um exemplo direto aqui para a gente já acelerar. Por exemplo, se a gente tivesse essa equação aqui, ó, x mais 2 igual a 8. Então todos vocês sabem que tudo que tem x tem que colocar de um lado, tudo que não tem coloca do outro, e isola e encontra o valor do x. Basicamente é isso, né? Podemos ter esse tipo de equação também, ó, 2x mais 9 igual a 6x menos 7. Tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro, e isola e encontra o valor do x. Lembre que x é o mais comum de nós encontrarmos incógnitas na matemática. Mas podia ser qualquer letra? Sim, podia ser A, B, C, D, podia ser Y, né, esta equação, podia ser Z, né? Então tanto faz a sua incógnita. A mais comum é o x e por isso que a gente utiliza mais ela. Mas as outras é a mesma ideia. Lembra, passa de um lado, altera o sinal, né? Se está somando, passa subtraindo, se está subtraindo, passa somando. Se está multiplicando, passa dividindo, se está dividindo, passa multiplicando. E assim por diante, é assim que nós encontramos a equação do primeiro grau com uma incógnita. Vamos agora ver uma equação de segundo grau com duas incógnitas. Isso também a professora Andressa já explicou para vocês no ano passado. E eu vou relembrar aqui com vocês agora como a gente resolve uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então aqui, ó, em uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, existem infinitas soluções por conta do chamado par ordenado no plano cartesiano. Esta equação forma dentro do plano cartesiano exatamente uma reta. Então toda vez que a gente tiver equação do primeiro grau com duas incógnitas, nós temos aí um par ordenado ou vários pares ordenados. E esses pares ordenados juntos formam o que a gente chama de reta. Isso vocês viram com a professora Andressa o ano passado. Vamos relembrar aqui então. Por exemplo, se eu tivesse uma reta com x mais y, então eu tenho que encontrar valores para x e para y que resolvem essa equação. Bom,
temos algumas possíveis soluções aí, né? Na verdade, nós temos infinitas soluções. Por exemplo, se eu colocar o x igual a 1 e o y igual a 7, 1 mais 7, opa, dá 8. Se eu colocar o x igual a 3 e o y igual a 5, opa, 3 mais 5 também dá 8. Agora, se eu colocar o x maior que o y, por exemplo, o x sendo 8 e o y sendo 0, 8 mais 0, opa, também dá 8, também resolve. Se eu colocar os dois decimais, eu posso colocar assim, ó, x igual a 7,5, y igual a 0,5 e 7,5 mais 0,5 também é igual a 8. Eu também posso colocar eles na forma de fração. Se eu somasse essas duas frações, tirasse MMC, dividisse pelo de baixo, multiplicasse pelo de cima, você também encontraria 8, que é 11 meios mais 10 quartos, também é igual a 8. Então aqui ó, eu dei exemplos de algumas soluções dessa reta no primeiro grau. Mas nós temos infinitas soluções para esse caso. Professor, então como que a gente vai determinar quanto vai valer o valor do x e quanto vai valer o valor do y? Isso nós só conseguimos fazer para encontrar um determinado valor para cada uma dessas incógnitas, dessas variáveis. Nós só conseguimos encontrar em uma equação que tenha duas incógnitas se eu tivesse duas equações. Professor, e se numa equação de primeiro grau eu tivesse três incógnitas? Aí eu teria que ter três equações, que vai cair nos sistemas lineares que a gente vai ver na sequência. Mas se eu tiver apenas uma equação com duas incógnitas, então aí não haverá apenas um valor para x e um valor para y. Haverão infinitas soluções que são os nossos pares ordenados. Professor, não lembro o que é par ordenado, não lembro o que é plano cartesiano e não lembro como formar a reta. Bom, então vamos lá, vamos relembrar isso aqui agora. Bom, plano cartesiano, ele é constituído por duas retas numéricas perpendiculares, nas quais é possível marcar localizações. Isso é o nosso plano cartesiano. Bom, par ordenado é uma coordenada dentro do plano cartesiano com respeito ao eixo da abscissa e ao eixo da ordenada. E por último, a união de todas essas coordenadas, que são os pares ordenados de uma equação do primeiro grau, dá origem ao que a gente chama de reta. Já voltamos na sequência.